Opa, pessoal! Boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui na TV Mamulengo, no programa Fala Mamulengo. Eu sou Andreison Quintela. Estamos aqui diretamente do Instagram da CIA Os Tecelões Teatro com Bonecos, diretamente de Fortaleza. Certo? Hoje a gente vai conversar, bater um bate-papo com uma brincante do teatro de bonecos que a gente convidou, acho que vocês viram aí, Indira Drummond, vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho da história dela sobre o teatro de bonecos, sobre o teatro de animação, né? E o pessoal já vai chegando aí, Bonecos na Mala já está aqui, já vou dando boa noite aí pro Bonecos na Mala e aguardando a nossa convidada, Indira Drummond, que vai falar um pouquinho do trabalho dela, um pouco da história dela e da memória dela. Ela já chegou, já fez o convite e a gente já vai aceitar. A gente já aceita o convite aqui. Bira já tá aí. Boa noite, mestre Bira. Biratã. Vamos aqui. Eu tô só no computador. Opa! Boa noite, Indira. Tudo Ei, bem? querido, boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom demais. E dar boa noite aqui pro pessoal que tá chegando. Eduardo do Félix. Eduardo Félix tá Ei, aqui. Dudu! Tá também, deixa eu ver aqui, o mestre Bira tá aqui. E o pessoal tá chegando. E hoje eu tô só com o celular, não tô com o computador, pessoal. Então eu vou ler tudo por aqui. Deixa eu explicar como é que funciona. A gente vai ter 1h30 de bate-papo. 1h30, 1h40, mais ou menos. Tá certo? Então, como é que funciona? Vai cair, quando fizer 1 hora, vai cair a conexão. Aí a gente retoma num segundo bloco, uma meia hora. Tá certo? Tá bom? É, Tá conseguindo me ver e ouvir bem? tô. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem e tô te vendo bem. Tem horas que o Instagram também dá ele interrompe ou trava, mas isso é normal, tá bom? Tá bom. Então, eu tô só fazendo uma horinha aqui pro pessoal ir chegando, porque a TV Mamulengo, esse programa Fala Mamulengo, a gente sempre convida um brincante para falar um pouco da memória cultural desse brincante. Eu não sei se você já viu a TV Mamulengo. Já assisti. Então, pronto. Vou dar boa noite aqui pro Wagner Oliveira. O Wagner Oliveira é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica e um grande confeccionador de bonecos. Não sei É, se você conhece o trabalho dele, eu sou fã dele. muito bom. Então vamos começar. Vamos começar. Eu vou fazer a minha pergunta que eu faço a cada brincante que está aqui. Tá certo? Em que momento da sua vida o boneco diz assim, entrou na sua vida? Em que momento o boneco entra na tua vida? Mas eu quero aquela primeira lembrança. Aquela primeira lembrança que você tem, né? De que o universo do boneco te atraiu. Quando eu era bem criança, o meu pai ele sempre levava a gente em todos os festivais aqui em Belo Horizonte de teatro, principalmente os espetáculos de rua. E a minha que mais me marcou, né, a minha maior lembrança com o teatro de bonecos foi ter assistido Cobra Honorato no Parque das Mangabeiras, ao ar livre. Eles apresentaram dentro de uma lagoinha que tinha lá, de uma fonte. E eu era muito nova e fiquei muito encantada com aquilo. E aí, anos depois, eu estava apresentando o mesmo espetáculo. Então, é a minha lembrança mais forte, assim. Meu pai, ele sempre colocou a gente em contato, né, com as artes cênicas, em todas as áreas, mas aquela magia do boneco, e principalmente um espetáculo feito ao ar livre, à noite, me marcou muito, muito. Então, seu primeiro contato foi criança assistindo Cobra Norato do Giramundos. Isso. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 8, 9 anos. Mas então como é que foi? Como é que foi para você? Foi o seu primeiro contato, primeira coisa. Mas que momento você decide trabalhar com bonecos? Ou o boneco entra na sua vida como uma profissão?
como algo que você disse, eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Como artesã durante muitos anos. E eu fazia muitas feiras, viajava muito. Então, eu estava produzindo para uma feira num ateliê de um amigo que é irmão de uma figurinista daqui de Belo Horizonte, a Wanda Sgarbi. Grande figurinista, ela fez figurinos maravilhosos do grupo Galpão. E a Wanda, ela tem um grupo, que é o Canguru, Teatro de Bolsa e Bonecos. E ela estava montando o espetáculo Mania de Explicação na casa de cima da oficina que eu estava trabalhando embaixo. E o Carlos resolveu me apresentar ela. Ah, minha irmã trabalha com teatro de bonecos, está construindo um espetáculo novo e tal. E aí eu fui na casa dela, conheci o espaço, o ateliê, e ela estava bem no inicinho, começando a confeccionar os bonecos com o Raimundo Bento, meu grande amigo do coração, né? E eu fiquei impressionada com aquilo, fiquei encantada. E ela pegou e todo dia eu passava lá para ver o que eles estavam fazendo. E ficava dando pitaco, porque eu sempre fui de dar pitaco. Ah, não, por que você não faz assim? E aí ela me chamou para trabalhar no cenário do Mania de Explicação. E eu estava trabalhando no cenário e ajudando ela com as outras coisas e tudo. O Rai e o Paulo Emílio também, amo o Paulo Emílio, grande, grande. Nossa, eles estavam construindo os bonecos. E quando eles entregaram os bonecos para a Wanda, teve uma espécie de teste para manipulação. E ela estava sozinha para levar todos os bonecos para o lugar e tudo, aquela confusão. Aí ela pegou e falou: vão comigo. E ela é toda assim, agitada: vão comigo, pega o boneco, não sei o que, não sei o que. E eu fui e levei o boneco com ela. E quando eu vi, e eu gosto de brincar com as coisas, né? Então, enquanto eu estava arrumando os bonecos para as pessoas fazerem os testes, os marionetistas, eu estava brincando com os bonecos lá do outro lado. E o Rodolfo Vaz, grande Rodolfo Vaz, né, do Galpão, super artista, maravilhoso, incrível, eu adoro. Ele foi o diretor do espetáculo e ele estava observando aquilo. Assim, eu estava lá me distraindo e anda com o boneco para lá, e aí a Wanda pediu um boneco, aí eu ia com o boneco andando e entregava o boneco. Aí quando acabou tudo, a Wanda virou para mim e falou assim: por que você não faz o teste? Aí eu falei: não, eu trabalho com feira, trabalho com... Eu não. Quem sou eu para estar em cima de um palco? Aí o Rodolfo foi e falou: não, vamos fazer, a gente já tá aqui mesmo e tal. E aí ele pediu para fazer umas coisas com os bonecos. E para não delongar demais, no final de tudo, tava eu lá apresentando Mania de Explicação, fazendo a Isabel, que é a personagem principal. E aí, depois disso, engatei, assim, né? Foram anos e anos aí. O boneco, ele tem uma coisa, uma magia mesmo, uma coisa contagiante, né? Que depois que a gente entra nesse mundo, né? Que a gente é absorvido para esse mundo, a gente não consegue sair mais. É Então, venenoso. corre na veia e se instala. O E Eduardo aí, Félix está dizendo aqui que você nasceu bonequeira. porque todo mundo fala assim, desde até mesmo quando eu trabalhava, né, com artesanato e tudo, eu sempre tive essa coisa do brincar, né? Essa coisa do desenvolver algo, mesmo que fosse um objeto que tivesse diversas funções. E o teatro de boneco e o teatro de objeto traz muito isso. Da gente enxergar o objeto para além da função dele, né? Tá. Esse boneco que você disse que estava brincando, que você estava lá experimentando, era um boneco de. Era um boneco de fio. É a Isabel, que é uma Uhum. marionete de fio. Meu primeiro contato com o teatro de bonecos foi o boneco de fio. E aí, nesse mesmo espetáculo, eu também fiz manipulação direta. E na manipulação direta eu fazia os pés. Bem, então você inicia seu trabalho com o teatro de animação, o teatro de boneco, com essa experiência. Na verdade, o boneco te escolhe, né? É,
É, Na verdade, pelo que eu vi aí, não foi nem você que... Não, vou escolher ela. é. Depois disso, o que aconteceu, então? Aí eu continuei apresentando junto com o grupo da Wanda, né? O Canguru Teatro de Bolsos e Bonecos. E juntei com os meninos, Thaís Scaff, o Thiago e o Daniel, na época. E a gente criou o Girino, que é o grupo que mais atua na área hoje em dia com o Lambi Lambi, com os minis, né? Então eu fui uma das fundadoras do Girino. E aí eu senti essa importância de crescer dentro, né? De conhecer mais, de estudar, de aprimorar mais. E fui para a TBENG, para a associação daqui de BH, que é a Associação dos Bonequeiros. E na época que eu fui, o Catim Nardi era um dos diretores, né? Um dos coordenadores ali da TBENG. E aí ele ficou encantado com o meu entusiasmo, né? Entusiasmou ele também, contagiou ele. E ele me convidou para fazer um mini estágio em Mariana com ele, para reformar os bonecos dele, na verdade. Ele estava construindo um boneco do Circos, né? E em troca de aprender e construir junto com ele, eu ia reformar, que também é uma forma de aprender, né? Nada melhor que a gente desmontar algo para a gente entender como que ele funciona. E aí eu fiquei uns dias lá com o Catim, fiz esse estágio com ele. Fui super bem recebida, o espaço dele é maravilhoso, agradeço demais assim, tudo que eu aprendi com ele. E voltei para BH, passando um tempo, entrei para o Giramundo. E aí no Conta Giramundo, pra gente, então, como é que foi esse negócio de entrar pro Giramundo? Porque parece assim, aí eu voltei e entrei pro Giramundo. Mas não, peraí, aconteceu alguma coisa aí. várias coisas, né? O Rai é muito. Eu sou muito amiga do Rai, né? E a gente teve uma afinidade muito grande com esse pouco de tempo de contato que a gente teve na construção do Mania de Explicação. E aí ele sempre falava, vai um dia lá no Giramundo para você conhecer e tal, mas eu sempre estava atrelada com outras coisas. E um dia eu fui assistir um workshop de um estilista que eu gosto muito. Eu nem falei, né, gente? Eu sou formada em moda, sou designer, formei em design de moda. E aí eu fui assistir essa palestra de um Nacal, que é um estilista de São Paulo, que é incrível, tem um trabalho incrível de construção, desconstrução, né, da moda em si. E aí eu encontrei com o Rai lá. E o Rai tava com o Daniel Mendes. E aí os dois estavam conversando comigo e eles falaram, olha, surgiu uma oportunidade lá dentro do Giramundo, estão precisando de alguém para assumir design de superfície e figurino. Eu falei, nossa, gente, me indica. Mas né, sem preocupação. Aí no outro dia, a Carluccia, que era a produtora da época, né? Carluccia entra em contato comigo e marca uma entrevista comigo. E aí ela fala comigo assim, mas a gente está no meio do projeto, ela me chamou para fazer uma entrevista para um projeto que o Giramundo estava fazendo em parceria com o Fantástico, da Rede Globo, que era uma minissérie sobre mitologia grega. E, nossa, adoro mitologia grega, já fiquei super empolgada, falei, não, vou trabalhar com eles. Já fui para lá assim, já vou levar um avental, porque eu já vou chegar trabalhando. E aí ela me ligou e falou que não podia conversar comigo, fazer entrevista comigo, porque ela tinha uma reunião, mas que um dos diretores iam conversar comigo, que foi o Marcos Malafaia. Então o Marcos me recebeu no Giramundo em 2006, há anos-luz atrás, e a gente levei, né, portfólio, levei um monte de coisa. Na verdade, eu tinha um monte de coisa de artesã, né? Daquela pessoa que nasceu filho de artesão, de artista, de marceneiro, e foi com a cara e com a coragem. Aí ele pegou e falou: o que você vai fazer hoje, o resto do dia? Isso era de manhã. Eu falei: não vou fazer nada, não. Ele pegou e falou: põe um avental aí, vamos resolver isso aqui. Olha, já me passou um monte de livros sobre mitologia.
que eu tô aqui quebrando a cabeça e o Marcos, ele é professor, né? Ele é professor da área de design. E na época eu estava fazendo faculdade de design. Uhum. Então, eu entrei como estagiária, contratada por 3 meses, para trabalhar no Mitologia. E assumi todo o design de superfície, de figurino, acessório dos bonecos. A gente criou um espaço dentro, que até então o Giramundo não tinha um espaço próprio só para superfície, era tudo feito na mesma oficina, figurino, pintura, superfície, cabelo. E eu comecei a trabalhar junto com o Daniel e a Monique. O Rai estava sempre lá me ajudando em tudo também, dando maior força. E não saí mais. Aí passou, depois de passar um tempo, eu acabei assinando um contrato com eles e fui convidada para ser coordenadora da oficina 2, que era essa oficina que foi criada para a superfície. Aí, com isso, peguei assistência de direção do Marcos de vários espetáculos, várias produções. Pude aprender muito, que a gente é como uma esponja, né? E não tem conhecimento suficiente que a gente chegue no ponto e fala, bom, acabou, não vou absorver mais nada. Isso é uma mentira, né? A gente está sempre crescendo, sempre evoluindo e sempre aprendendo. Então, eu agradeço muito, assim, tudo que eu aprendi e estou aprendendo, né, até hoje. Estou no Giramundo até hoje. Nesse meio tempo do Giramundo, eu e a Fernanda Paredes criamos o Anfíbias, né? Então, o Anfíbias, ele está correndo aí já há um tempo. A gente está... Agora o Israel e a Ana Flávia também fazem parte do Anfíbias. E é isso. Eu tenho para mim que o teatro, principalmente o teatro de bonecos, hoje no Brasil, é um ato político, né? A gente é a resistência. E viver da arte, viver da cultura, né? Ó, o Pedro acabou de entrar, ótimo ator, adoro. Viver de arte no Brasil é resistir mesmo. É resistir mesmo. Assim, é porque você acredita e porque você gosta. É E é isso, verdade. assim, resumidamente, tudo que aconteceu nesses longos anos. Bem, deixa eu dar boa noite aqui então para o Sam Rodrigues, que está aí, o Guilherme Peixoto, que chegaram aí, né? O Pedro, né, também está aí. Boa noite para todo mundo. Bem, mas agora que deu 17 minutos, não pode ter falado tudo. A gente vai explorar mais. Hum? Não, aí foi só a trajetória de como que eu iniciei dentro do universo do teatro de bonecos, né? Sim, sim, sim. Né? Olhe, Giramundos é um grupo que eu acho que, para muitos brincantes do teatro de boneco, é uma referência, né, nacional, internacional, porque tem um trabalho que é desenvolvido, né, há muito tempo e tem uma trajetória de história assim impressionante. Como foi assim para você? Eu, tipo, vou entrar num grupo Giramundos, né? Como foi isso na sua cabeça? Como você absorveu isso? Bom, para mim foi um presente do universo, né? Tá ali. E eu tive aquilo como uma. Eu tenho até hoje, né? Como uma oportunidade de escola mesmo, né? O Giramundo, para mim, é uma escola. Ali dentro a gente tem a formação mesmo. E para mim foi como um presente, assim, estar tá dentro do grupo, representar o grupo, né, assumir projetos junto com os diretores, projetos grandes, projetos importantes. Então, é minha família, né? As pessoas do Giramundo cresceram comigo, né? E eu tenho todos como uma família mesmo. E porque a gente passa muito tempo junto, muito tempo. Principalmente eu entrei ali para construir, né? E se eu não me engano, menos de 2 anos depois eu já estava apresentando. O primeiro espetáculo do Giramundo que eu apresentei foi um baú de fundo fundo,
com direção da Beatriz e do Netinho. E depois eu fui fazer o Giz. A gente foi fazer a remontagem do Giz, que é um espetáculo incrível, incrível mesmo. Então, a gente tem essa coisa da consciência, da responsabilidade mesmo do peso que aquilo carrega. Mas é um peso bom, né? Todo mundo que vai atrás do Giramundo vai esperando o melhor. Como qualquer outro grupo. Então, sempre que eu tô com o meu figurino, que eu tô arrumando um boneco, que eu tô reformando, que eu tô construindo alguma coisa, que eu tô pesquisando um figurino, eu tenho para mim que aquele tem que ser o melhor que eu já fiz. E o Marcos, ele sempre falava e sempre fala, né, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que imaginar aquilo não só aos olhos do espectador, mas na lente mais potente da câmera que vai estar a quilômetros de distância e vai pegar o microporo do tecido. E então a gente tem que sempre pensar o boneco pelo avesso. Né? Não só a película e a superfície da identidade visual dele ali, mas como um todo, né? Como destrinchar mesmo aquilo. E eu levei para mim que aquilo era um presente que eu tinha que dar o melhor de mim. E todos esses anos foi o que eu tentei fazer lá dentro. Bem, agora conta pra gente, então, que assim, a gente já acompanha pelas redes sociais, a gente vê porque eu percebo que o Giramundos, ele, nas redes sociais dele, se posta muita coisa bonita, posta, vocês filmam alguns trechos de fabricando bonecos. A fabricação do boneco para você, como é que é isso? Outro dia eu estava falando com o mestre Tonho de Pombos, e ele me dizia que durante muito tempo que ele só foi construtor de boneco, não brincava com boneco, mas só construía, era uma coisa muito solitária. A relação que ele tinha de construção dele com o boneco. E para você, como é isso? Bom, eu entendo ele quando ele diz isso, porque eu passei por essa sensação também, né? No início, eu manipulei, que foi a minha primeira experiência com outros grupos. Então, eu tinha um boneco como um todo, eu construía e manipulava. São filhos que continuam caminhando com a gente, né? E aí, quando eu entrei no Giramundo, foi diferente. Tinha que ter um desprendimento. Eu não podia me apegar àquele boneco. Ele era meu filho, junto com outras pessoas, e ele ia partir. E quando eu passei para o palco, a sensação é diferente, é um carinho, é um cuidado. O boneco, ele é vivo também, né? Ele é vivo porque ele carrega a vibração de todas as pessoas que construíram ele carrega as energias de todas as pessoas que estão assistindo ele e aquela pessoa que está manipulando ele, né? Então é um conjunto. E eu tenho para mim, assim, que é como se estivesse pegando um filho pequeno, um filho mais novo, tem que ter aquele carinho, tem que ter aquele cuidado. O primeiro espetáculo que eu fui apresentado, o Giramundo, o Baú de Fundo Fundo, ele é dos anos 70. E a maior parte do espetáculo é original, são bonecos originais. Então eu pegava o boneco e olhava para ele e falava: Meu, você é mais velho que eu, várias pessoas já pegaram você, já apresentaram junto com você, licença, tô pegando com carinho, vamos junto. E aquele cuidado mesmo de estar com um senhorzinho lá em cena que pode cair um pedaço. Mas não, ele vai, ele funciona, ele acontece. Então eu tenho essa questão que a gente passa, o boneco não. Mestre Pedro Boca Rica dizia que a alma do boneco é a mão do bonequeiro. O bonequeiro se vai, o boneco fica e a história continua. Isso. Vou dar boa noite aqui para a professora Fabiana Lazari, para o Rubinho Lozarda, que entraram aqui, do Bonecos Urbanos. Bem,
Eu ainda vou insistir um pouco aí nas construções dos bonecos, porque eu sei que o Giramundo, ele a base do Giramundos é projetar, faz os projetos, desenho sobre desenho. Outro dia eu vi a Bia falando de um boneco que ela tinha feito, que fez mais de 50 desenhos para fazer um boneco, né? Uhum. Estudando todo o mecanismo do boneco, né? Isso é comum para todos os construtores no Giramundo. Sim, sim. Normalmente, um dos diretores, o Giramundo, ele tem 3 diretores atualmente, né? Que é o Ulisses Tavares, a Beatriz Apocalipse, né? Filha do Álvaro, e o Marcos Malafaia. E a gente pega projetos em parceria. Então, tem ali a direção de arte, e normalmente a direção de arte eles desenham, né? Já tem uma ideia do que vai ser e tudo, e esse projeto ele chega para a gente. Mas a gente tem essa liberdade de projetar junto. O boneco ele é muito próximo do produto, né? Isso eu já vou falar nos termos lá da época da faculdade, do design. A gente tem a ideia, da ideia a gente passa para o desenho, que no caso da moda a gente chama de croquis, e a gente faz esse desenho diversas vezes até esse desenho estar dentro do que a gente imagina. E aí a gente vai projetar. Então a gente faz o projeto técnico, né, do boneco, é, pegando tudo que ele precisa executar em cena. Então, assim, quando a gente está lendo, que a gente sempre pega o texto antes. O texto ele vem primeiro, né? A história ela vem primeiro. Então a gente pega o texto, começa a ler junto ali todo mundo. Então a gente começa a imaginar o que aquele personagem ele precisa executar, né? E a partir daí a gente vai saber o grau de dificuldade de mecanismos, de articulações, de movimentações, né? E a gente passa desde o boneco mais simples, né, como um pantã, até o boneco mais complexo, como mesmo com mecanismos dentro de robótica, mecatrônica. E isso vai muito do que aquele personagem precisa executar. E qual a linha mesmo assim? Eu posso pegar como exemplo o Alice no País das Maravilhas, que é um dos últimos espetáculos nossos, do Marcos Malafaia. O Alice, ele tem uma mistura de linguagem muito grande. Então, ele pega o cinema, o teatro de animação, o teatro de sombra, o boneco habitável, a gente tem fantoche, a gente tem marionete, e tudo isso junto, né? Então a gente tem a projeção na tela, tem personagens que são projetados com Kinects, que é em tempo real. Então ele segue o movimento do ator e ele aparece em tela fazendo o movimento que o ator comanda na hora. E ele tem que contracenar com um boneco de balcão. E a gente faz essa mistura de linguagem toda ali dentro do espetáculo, criando proporções e dimensões de profundidade, que é o que dá a magia, que dá o encanto, né? Então a pessoa, no caso do Alice, está sentada na plateia, ela tem uma primeira camada que é a película de projeção, ela tem os bonecos menores na frente, né, que são bonecos de manipulação direta, boneco de luva, e aí já vem bonecos um pouco maiores, que são esses bonecos de fio, boneco de balcão, e atrás os habitáveis. E quando você enxerga isso, você enxerga camadas, você mergulha naquilo, porque tem a profundidade. E a gente vai discutindo junto a questão da construção em si, né? O que tem nesse, o que é necessário nesse espetáculo? O Água mesmo, As Aventuras de Pauleco e Sandreco no Planeta Água, que é um dos últimos espetáculos, se eu não me engano, o último, com direção da Beatriz Apocalipse. O Água, ele tem bonecos gigantes, bonecos habitáveis que contracenam com o boneco de manipulação direta e com o boneco de luva.
E isso assim, lado a lado. E esses bonecos, quando eles estão juntos ali, eles conversam entre si, a gente consegue uma harmonia. Mesmo quando acaba o espetáculo e a pessoa sobe no palco para ver os bonecos e fala: nossa, mas esse boneco é tão simples. Nossa, mas esse outro boneco. E quando tá junto, não tem essa distinção, porque todos estão seguindo a função deles em cena, que é a atuação em si, né? É isso. Bem, o Eduardo Félix diz assim: que lindo tudo isso que você está falando, Indy. O Guilherme diz o seguinte: o acervo que eles têm é impressionante. Aí Sim. Guilherme pergunta quantos bonecos tem. Eu acredito que seja o Giramundo. Quantos bonecos tem o Giramundo? Ele faz essa pergunta. Mas antes de você responder, eu queria dar boa noite aqui pro meu irmão, Andresson Quintela, que entrou aí. Né? Faz tempo que eu não vejo por causa dessa pandemia. Meu irmão, um abração para você. Ó, tá vendo aí? Deixou uma declaração de amor aí para mim. Eu já digo para ele, também te amo, irmão. Mas bem, TV Mamulengo também é encontro de família. Vamos Nossa, lá. escutar isso do Dudu, né, do Eduardo Félix, para mim é muito satisfatório, assim, eu fico com muita gratidão mesmo, porque o Dudu é um dos artistas que eu mais admiro. O Pigmalião é um grupo fantástico, fantástico. Os bonecos que o Dudu pega para fazer, assim, são incríveis, incríveis. Eu fico babando mesmo, babando. Toda vez que eu entrava, o Pigmalião, a sede do Pigmalião era muito pertinho do Giramundo. E eu já fiz várias coisas com o Dudu também, fora do Giramundo e dentro do Giramundo. Então eu dava uma fugidinha para ir lá, toda vez que eu entrava lá, eu ficava assim, encantada. Já sobre o Giramundo completou 50 anos, né? Do ano passado para cá, esse ano que seria o ano das comemorações do grupo, né? Dos seus 50 anos. Tem o museu, que é o maior museu, se eu não me engano, da América Latina, com a extensão de diferentes técnicas de bonecos. Né? Porque a gente tem museu no Nordeste de Mamulengo, a gente tem museu na Argentina, a gente tem museu em outros lugares também, mas com essa mistura de técnicas tão ampla, o Giramundo é um dos maiores. São mais de 38 espetáculos e um acervo com, nossa, não dá, bem mais pode colocar aí 2.000 bonecos para lá, né? Porque se a gente for pensar na história do Giramundo mesmo, um exemplo assim, o Tiradentes tem mais de 80 bonecos, um espetáculo. Aí imagina 38 espetáculos, mais todas as participações que o Giramundo já fez com outros grupos, né, com outras performances, com TV, com cinema em si. É um acervo bem grande mesmo. Eu sei que há um tempo atrás o Giramundo ele não tinha essa preocupação porque não existia um museu, então não tinha essa preocupação do boneco voltar. Então, muita coisa que o Giramundo fez e confeccionou há uns anos atrás acabou ficando com as pessoas às quais eles fizeram algo, né? Como Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. E lá tem uma infinidade, tem bonecos como o SESI Bonecos, que é um festival que a gente participa todos os anos, né? E a gente começou a fazer um projeto, se eu não me engano, em 2011, que é o Torres Andantes, que são carros bonecos. Então são carros gigantescos que a gente de propulsão humana, que é de pedal, como de bicicleta, e ali de volante, de direção de carro mesmo. E os bonecos eles vão fazendo coisas, fora os manipuladores que estão do lado manipulando, e são como se fossem carros teatrais, bonecos gigantes, assim. Estão todos lá no museu. Até um boneco de 11 centímetros que a gente fez recentemente do Orixás para Sim. o CCBB. A gente fez os mini orixás.
Então, tem desde um boneco de 11 centímetros até um boneco de 6 metros para mais. Bem, dá uma boa noite aqui para o André Bueno, que entrou aí também, o pessoal que está entrando aí. Bem, eu até vi hoje que a Bia tinha postado a foto desse boneco de 11 centímetros, porque alguém tinha perguntado lá qual era o boneco menor que o Giramundo tinha feito. Ela mostrou lá na foto do Instagram do Giramundo esse boneco de 11 centímetros. E as torres andantes, tive o prazer de ver aqui no Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, quando vocês vieram para cá. As torres maravilhosas. E o que eu achei interessantíssimo é que vocês, quando vão para uma cidade, vocês contratam atores locais para ajudar, vocês preparam esses atores para esse espetáculo, não é isso? Sim, sim. O Torres Andantes, ele precisa de um número muito grande de pessoas para que aquilo aconteça, né? E a ideia foi que os integrantes do Giramundo, eles são responsáveis, cada um pelo seu carro. Você lembra que eu tenho meu carro, né? Que é um peixe gigante, né? Eu tenho um figurino, a gente também coloca os figurinos temáticos, que fui eu que confeccionei junto com o Marcos Malafaia. E dentro de cada carro e também no chão tem essa turma que vai com bonecos habitáveis, com bonecos gigantes de mão, entretendo o público. Até mesmo para a segurança do público, para não chegar tão perto dos carros, né? E aí, junto com o SESI, uma solução que o Marcos teve na época foi de contratar uma equipe local para ficar responsável pela manipulação dos bonecos de chão, pelos habitáveis, né, que tem os habitáveis também de vestir, e até alguns bonecos dentro das torres com a gente. Aí a gente passa um treinamento para essa turma. Normalmente já são pessoas da área, né, das artes cênicas. E a gente convive ali nesse projeto lindo, maravilhoso, durante as apresentações, que faz a abertura do festival. Então, a gente sempre apresenta no início e no final do dia, 2 vezes. E todos os dias, né, ao decorrer de todos os dias que o projeto está na cidade. E a gente acaba trocando experiência. Além de estar compartilhando o que a gente sabe com aquelas pessoas, a gente também está recebendo delas o que elas sabem. E é muito legal essa troca. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acompanhei aqui em Fortaleza, né, o trabalho das torres andantes. Infelizmente não fiz parte. No momento que vocês vieram, eu não estava em Fortaleza, mas consegui acionar alguns atores para participarem, e até hoje eles comentam, né, a participação no Giramundos, que para mim foi maravilhoso. Muito bom. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, continuar aqui. Ainda então nós temos muito tempo aqui para conversar. Então, deixa eu ver. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta para Indira também, fiquem à vontade. Se vocês quiserem Pode fazer qualquer pergunta, gente. pode perguntar aqui que a gente vai lendo aqui, o pessoal está aqui, né? Que aqui é o seguinte, a TV Mamulengo funciona dessa forma, a gente faz todo mundo junto, né? A gente está num momento muito difícil, os artistas, a nível mundial, né? Não só no Brasil, mas o mundo todo, os artistas pararam, né? Houve uma parada, porque esse momento pandêmico, ele veio sem aviso prévio. Ninguém sabia como é que isso ia acontecer. Então, eu percebo que todos os grupos, grandes grupos ou grupos pequenos, certo? Começaram a ter dificuldades de manter seus espaços, seus trabalhos. Muitos trabalhos foram cancelados, não foram nem adiados, mas foram cancelados. Esse impacto, o que gerou para você como brincante do teatro do Giramundo? Bem, o Giramundo, como todos os outros grupos, foi bastante afetado, né? Principalmente uma vez que a gente ia entrar nos 50 anos, nas comemorações, nos projetos de 50 anos. A gente já tinha iniciado alguns projetos, todos foram congelados, e a gente já tinha, inclusive, retomado alguns projetos do ano passado. O Água mesmo, com Palavra Cantada, a gente estava em cartaz.
Então a gente estava fazendo uma campanha de apresentação e a gente teve que congelar. A gente fez a última apresentação em São Paulo, no inicinho mesmo, antes de decretar a quarentena, e logo depois já veio a quarentena. O Giramundo ele está se reinventando, né? A gente tem também o Pirotécnico de Zacarias, que é o dos últimos, é o penúltimo. O Água é o último e o Pirotécnico é o penúltimo, o espetáculo, que também está retomando agora com uma remontagem, né? Então, aos poucos as pessoas estão voltando a trabalhar, mas só agora. E tivemos também algumas apresentações em live junto com o Cine Brasil. Então, a gente acaba redescobrindo, né, uma nova forma assim de estar dentro, porque se a gente for pensar, a parte cênica foi a mais afetada, foi a primeira, né? O teatro fechou em si. E todos os projetos foram congelados, seja de dança, seja de teatro de boneco, seja de atuação, e não voltou até hoje. E não vai voltar tão cedo até não ter a vacina, né? Então a gente está se readequando ao que é possível. Eu tenho um projeto junto com a minha companheira de cozinha, então a gente faz comida vegana e vegetariana, e eu tenho meu ateliê de confecção também, né, que eu costuro. Costuro e trabalho com marcenaria também. Então acaba que a gente, como brincante, como marionetista, construtor, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando. A gente não pode depender 100% nesse momento do teatro, mesmo porque as formas estão mudando, né? E a gente não pode contar mais com os projetos, com os cachês, com as apresentações. E tem que esperar tudo isso passar e voltar ao normal. Essa oportunidade mesmo que a TV Mamulengo está fazendo, que você está fazendo, das lives, de convidar as pessoas, de unir as pessoas mais, isso é muito bacana, é muito importante. Que até então a gente está cada um na sua casa, pensando o que vai ser, quando que vai voltar, como que eu vou trabalhar. E bonequeiro é um bicho inquieto, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou só ler aqui. O Biratã deixou aqui. Indira querida e talentosa. Amiga, saudade. Ai, saudade, Bira. Gosto Deixa eu demais. ver aqui. Bonecos. Bonecos. Eu tô hoje com um negócio no olho aqui que é impressionante. Mas vamos lá. Boneco na Mala diz: eu tenho uma pergunta. Como posso fazer para enviar meu currículo para o Giramundos? Só tem gente maravilhosa lá. Aí você tem que entrar em contato, né, com o próprio Giramundo. Pode mandar no direct do Insta do Giramundo. A Beatriz Apocalipse, que cuida do Insta, vai responder com carinho. As atividades, elas estão paradas até então. A gente está com um projeto ou outro. Teve esses minis que a gente fez para o CCBB, que foram os orixás, que você viu, de 11 centímetros. Teve as lives de 4 espetáculos que a gente apresentou no mês passado. E, por enquanto, tá tendo só a remontagem do Pirotécnico Zacarias. Mas manda pro Insta do Giramundo. Segue o Giramundo, acompanha o trabalho, que a Beatriz vai te responder com todo carinho. Eduardo Félix. Né, quando tudo passar. Sim, sim. Ó, Eduardo Félix. Eu conheço a Indira desde o Mania de Explicação da Wanda. Eu não entendi o sobrenome aqui. Wanda Sgarbi. Sgarbi. E estou adorando saber em detalhes uma trajetória linda que estou acompanhando desde o comecinho, pelo visto. Sim, sim. O Dudu, ele trabalhou também no Mania de Explicação. E ele trabalhou com o primeiro espetáculo da Wanda também, que é o Rei de Quase Tudo. E eu conheci o Dudu dentro do Mania de Explicação.
Aí depois foi pro Giramundo, a gente trabalhou junto no Giramundo, Dudu é incrível, incrível. E tive a oportunidade de trabalhar ele dentro do Pigmalião também. Aí vamos lá, vamos seguir em frente aqui, que tem mais comentários aqui. O mestre Elias Bonfim entrou, deu boa noite, mestre Elias. Boa noite, mestre. Aí deixa eu ver. Bonecos na mala. Ah, eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades que encontrou com os bonecos na manipulação. Bom, para mim, a maior dificuldade que eu tenho são com os bonecos de manipulação direta, né? Que são esses bonecos que eles vêm do bunraku, né? Da técnica oriental, e que precisa de 3 pessoas. Então tem que, além de entender muito bem a articulação e a movimentação do boneco, a gente tem que ter uma sincronia entre os 3, né? Para com o boneco e com a trilha e tudo que o boneco tem que executar. Então eu tenho uma dificuldade, assim, que é diferente quando você está com um boneco sozinho, seja na mão, seja, né, e quando você está junto e o passo que você vai dar ali no pezinho do boneco tem que estar em sincronia com a mãozinha dele e com o corpo e a cabeça. Um dos espetáculos que mais me impressionou desde a primeira vez que eu vi foram os orixás do Giramundo, que é um dos últimos espetáculos. Já que você falou dos orixás, eu vou te interromper. É um espetáculo que eu não assisti ao vivo, já vi algumas coisas no YouTube, mas é um espetáculo que toda vida que eu vejo ali, não assisti ao vivo, deve ser emocionante. Né? Me dá um negócio, eu tenho que assistir esse espetáculo. Eu ainda sonho em assistir os orixás, é só isso. Diferente do Alice, o orixás ele é todo da mesma técnica. Todos os bonecos são do mesmo tamanho e são de balcão. E é engraçado que lá atrás, quando eu era do Mania de Explicação, e entrei na T-Bang, fiz lá, né, trabalhei com Catim e fui conhecer mais sobre o mundo dos bonecos, que eu era completamente leiga, né? Eu tava do lado de cá, quem tá assistindo. E eu comecei a assistir algumas coisas no YouTube também, e uma das primeiras coisas que eu assisti foi os orixás. E eu fiquei chocada. Fiquei chocada, assim, muito, muito, muito mesmo. E a Thaís, na época, ela me deu um flyerzinho, que era um pop card dos orixás. E eu preguei isso na parede do meu quarto, assim, pá! É nesse lugar que eu quero estar, é isso que eu quero fazer. E pouco tempo depois eu estava dentro do Giramundo e alguns anos depois eu fui apresentar os orixás, né? E eu apresento, tem as duplas. Eu apresento junto com o Ulisses Tavares, ou com o Paulo Emílio. E é impressionante porque o Orixás, de todos os espetáculos que a gente faz, para mim é um dos mais complexos. Que a gente faz de balaclava, que é aquele capuz que tampa todo, com a tela muito escura, com a roupa toda de veludo, com luva de dedo, todo muito escuro, muito escuro, muito escuro. Só funciona se for muito escuro mesmo. Então, a gente tem que aprender a entender a respiração do outro para saber exatamente onde que o corpo dele vai ocupar. Para não ter um tromba-tromba, para um boneco não cair, para não acontecer. E é essa questão da sincronia, do andar junto, do confiar também, né? E a gente faz aquilo quase que de olho fechado, porque ao tempo que você vai fazendo e vai pegando a confiança, principalmente no outro, você sabe exatamente para onde que o boneco vai virar, o que ele vai fazer e qual lado ali que ele vai estar, onde que você tem que se encaixar. É incrível, é incrível. Para mim foi um dos mais difíceis e um dos que eu mais gosto de fazer mesmo assim.
Toda vez que eu sei que vai ter orixás, meu coração já fica assim. Oba! Olha, olha, o Edu Félix está dizendo aqui, temos muitos filhos bonecos juntos, né? Temos muitos filhos, e a gente tem muitos projetos juntos também, de figurino também, de cenário. O Dudu, ele é um artista impressionante, assim, trabalhar com ele para mim sempre é um presente mesmo, assim, um desafio. A gente fez um dos últimos projetos que a gente fez junto, foi o Escola de Heróis, e ele fez bonecos híbridos, né? Então são esses bonecos que misturam com o corpo da pessoa. E aí a gente teve essa dificuldade o figurino tinha que fazer essa passagem. Ele me chamou para fazer o figurino desse projeto com ele e também a superfície dos bonecos, né? As películas, os cabelos. E o mais difícil foi essa questão de misturar mesmo, assim, né? De entranhar. O boneco, ele não é um habitável, mas ao mesmo tempo ele é um habitável, porque a pessoa mistura tanto ali e o figurino compõe aquilo que o telespectador, a pessoa que está assistindo, ela fica, não, é uma perna de boneco? Não, peraí, não, agora é só o ator e a perna tá do mesmo jeito. Não, como que pode? Então tem essa brincadeira visual, essa magia, né? E eu agradeço muito sempre que ele me convida para alguma coisa, eu já sei que é alguma coisa assim que vai me tirar o sono, mas que depois eu vou ficar rindo até aqui. São desafios. Bem, ele fez um comentário aqui, eu acho que é alguma fala sua, e que ele diz, é o que mais me impressionou também. E é por isso que virei bonequeiro. O orixás, eu acredito que a maioria das pessoas que passaram pelo Giramundo e tiveram a oportunidade de manipular os orixás são impressionados. Os orixás é uma coisa assim. O Cobre Honorato também eu fiquei muito impressionada. Que até então eu tinha pego o baú de fundo, que são bonecos de marote, então são todos a mesma técnica. Já tinha essa experiência com boneco de fio, aí no giz, que são esses bonecos gigantes presos com gatilhos de manipulação. E quando chegou no Cobra Honorato, o Cobra Honorato foi o primeiro espetáculo que eu fiz que tinha uma miscelânea de técnicas. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu tava ali agora concentrada com um boneco de fio, agora eu já tô com um boneco de balcão, e agora eu já tenho que enfiar a mão dentro de um outro boneco para mexer o pé. E é incrível. Isso torna o espetáculo incrível. Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui. Ah, ele Ele falou fala, aí, ó, os os orixás. orixás. E ele diz, é muito impressionante mesmo. Pô, cara, eu quero assistir. Oxe, passa a pandemia. Vem pra Fortaleza, Giramundo. Quero assistir orixás. A gente ia apresentar o Orixás agora na virada cultural em São Paulo, né? Era a apresentação que já estava fechada do Orixás nesse ano. Bem, eu vou dizer uma coisa aqui que todo mundo já sabe. Eu não sei se você já pegou alguma live eu dizendo isso, mas vou dizer isso aqui para você. Eu sou fascinado em bonecos de fio. O Eduardo está aí, você está aí, são marionetistas. Eu sou fascinado. Nunca trabalhei com boneco de fio. Mas tenho muita vontade. Né? A vontade é tão grande que nesse momento que a gente se uniu aqui na internet, com a TV Mamulengo, porque é o seguinte, a TV Mamulengo toda vida traz um brincante. Não interessa se é marionetista, ele é brincante de teatro de boneco. Então a gente fez como é que posso dizer? Nós fizemos um grupo no WhatsApp chamado Brincantes do Teatro de Bonecos. Tem, hoje está com 182 brincantes nesse grupo. Lá se troca informações, técnicas e afeto. Então, Maravilha! na troca de informação,
E tem um grupo das mulheres brincantes, não sei se você conhece. Não, não conheço. Só de mulheres que brincam teatro de boneca. Parece que já está em 200 e tanto participantes nesse grupo das mulheres. Ah, que legal. Certo? Aí eu estava aqui em casa e comecei, sabe uma coisa? Como a Indira falou, o bonequeiro é impaciente. Ele quer estar se movimentando. Aí eu digo, ó, vou começar. Eu sou muito perguntador. Eu vou logo, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Me diz como é que faz isso. Alguém pode me ajudar? E nessa história, vou mostrar. Nessa história aqui, comecei a fazer. Fiz Ó, a cruzeta. Ó, tô. é um dos bros, que é a mais, né, tradicional da marionete. Sim. E a gente tá trocando informações. Deixa eu ver o que, é que o pessoal tá dizendo aqui. Eita. Deixa eu ver aqui. O Sandro diz boa noite, pena que não posso continuar. Tenho que sair. Boa noite, Beleza, tchau. Sandro. Tchau. A Elias Bonfim. Tive o prazer de assistir a primeira montagem do Cobra Honorato. Fantástico. Foi o que eu assisti criancinha lá no Parque dos Mangabeiros. Bem, nem leu do Rubinho, não. Pular o do Rubinho. Ele tá tirando onda aí com a minha cara. Não vou ler o do Rubinho, não. Eu não vou te ler, não vou ler, não. Tá tirando onda. Não, porque o pessoal sabe que eu sou fascinado. Oi, e o André, isso não parou de pedir até que conseguiu um boneco de fio para ele. Não, eu não consegui, não. Me deram aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, tem que montar, ó. Tá tudo aqui, ó. Tem que montar. Olha, eu tenho o costume de toda live sortear um livro, certo? Um livro que foi doado para a TV Mamulengo. Mas hoje eu não vou fazer sorteio, não. Certo? Até porque o correio tá Ó, de o greve, eu Giramundo não tenho como entrou, ó. postar. Oi? Giramundo entrou aí, ó. Giramundo entrou? Ó, Giramundo, seja bem-vindo. Ó, Beijo! eu vou fazer o seguinte, vocês me perdoem, todos vocês me perdoem, eu não vou fazer sorteio. Mas eu vou dar de presente esse livro aqui, que é O Bonequeiro de Escada, escrito pela Ângela Escudeiro, que fala da trajetória do mestre Augusto Bonequeiro, né? Para Indira. Esse é seu. Oba! Pronto. Obrigada. Ó, Aí a gente vai ver A depois. Bia que tá no Giramundo. Ei, Bia, a gente tava falando de você aqui agora, hein? É verdade. Então depois a gente vê como é que a gente manda o livro aí para você, porque o correio aqui tá de greve, mas quando sair, eu vou mandar os livros que eu tô devendo o povo aí. Tem muita gente que eu tenho que correr no correio quando ele sair de greve para despachar um monte de livro. Deixa eu ler aqui. Aí, ó, a Bia já falou, leva pra nós o livro. É, deixa eu ver aqui. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, Uhum. Bonequeiro de Escada, que fala da Muito legal. trajetória de Augusto Bonequeiro. Nós estamos com 2 minutos. Vai cair a live daqui a 2 minutos, né? O Nelson Ais diz, salve Giramundos, abraço a todos. Né? E a Bia diz que é ela que está aqui. Beatriz Apocalipse está aqui. E Ei, Ricardo está dizendo, oi Dindinha, beijos. Da Mata é o iluminador do Giramundo também. É, marionetista também. Nesse último, no final do ano, a gente fez um projeto super legal no Rio com a TV Cultura, que é o Musicópolis. E ele entrou no bonde da manipulação também. E é pai do meu afilhado, junto com a Bia. Que é o que eu falei, né? A gente acaba virando uma família. E tá aí, meu compadre. Beijo. Pronto, a gente vai já cair a conexão, porque o Instagram vai fazer 1 hora de bate-papo, certo? Faltam menos de 1 minuto. É só o tempo de salvar esse primeiro bloco aqui e a gente volta para um segundo. Aí o pessoal tem mania aqui na TV Mamulém que no segundo bloco tem que trazer boneco para mostrar, para dizer como é que é feito, essas coisas todas.
Eita, eu não tenho boneca em casa não, mas eu vou procurar alguma. 20 segundos para cair aqui. A Giramundo diz: amamos a Dindinha. 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 Alguns, alguns segundos para cair aqui. Aí, ó, a Bia falou que pode mostrar o boneco de fio lá que ela tem. Aí a gente chama ela na volta.